Fala devs, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas novamente. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre Ref e Reactive na Composition API do Vue 3. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre o conceito de reatividade. Reatividade é um conceito que a gente tem visto diversas vezes nos principais frameworks do mercado front-end, como Vue, React, Angular, Svelte, Ember. E eles utilizam uma coisa em comum, que é a reatividade. Mas o que é em si a reatividade? A reatividade, ele é um paradigma de programação que ele permite que a gente atualize a view do usuário a partir de uma mudança de estado. A reatividade também ela é muito orientada a eventos. Então, eventos acontecem e esses eventos são responsáveis por disparar uma reação para os dados, para os nossos estados da nossa aplicação. Então, o Vue, ele dá aqui um exemplo bem legal na documentação deles, que é mostrando essa planilha do Excel, né? Que eu acho que é um exemplo bem prático para a gente entender reatividade. Eu tenho aqui as células, né? E a gente tem aqui A, B e C e tem 0, 1 e 2. Então, toda vez que eu atualizo o valor de A0, por exemplo, vou colocar 4 aqui, o valor de A2 vai ser atualizado. Então, ele vai estar pegando sempre o valor de A0 e somando com o valor de A1. Então, 4 com 2 vai dar 6. Percebe que toda vez que eu atualizo aqui, a view ela é atualizada, porém sem a necessidade de um carregamento da página. E isso é bem legal porque toda vez que meu estado ele altera, a minha view ela vai receber esses novos dados. Mas o legal é que ele só vai alterar aquela parte que mudou. Então eu não vou mudar todo o resto da aplicação porque duas variáveis mudaram seus dados. E isso é um conceito de reatividade. E como é que funciona a reatividade no Vue? Aqui na própria documentação, eles têm uma seção que eles falam, né, de como a reatividade funciona no Vue.js. O Vue, ele trabalha muito com o conceito de proxies. E eu não vou entrar muito a fundo sobre o que são proxies, mas basicamente os proxies eles possuem também getters e setters, né? E esses getters e setters são responsáveis por pegar esses valores e atualizá-los. Então o get, eu pego esses valores e eu atualizo ele no set. Então vou definir no set esse novo valor. E eles mostram aqui como é que funciona, né? O reactive e o ref. O legal é que você já deve ter visto aqui que o parâmetro que ele está recebendo no reactive é um obj, né? Que é um objeto. E no ref é um valor. Esse valor aqui no ref, ele pode ser uma string, ele pode ser um number, ele pode ser um boolean. Já no reactive, ele precisa ser um objeto em si. E essa aqui é o primeiro ponto, é a primeira diferença entre eles. O Reactive ele vai funcionar geralmente quando você tem objetos e você tem vários atributos. Então você precisa definir reatividade para esse objeto, como a gente tem parecido com a função data no Vue 2 com a Options API. Já o Ref é um negócio mais simples, é uma coisa mais simples que é voltada para você startar a reatividade em uma única variável. E ela não tem objetos, né? Ela não tem tipo outros atributos atrelados a ela. E aqui também nessa parte da documentação do Vue, né, ele fala sobre os fundamentos, né, de como a gente declarar o reactive e até mostra aqui um objeto, né, que tem um atributo count e mais aqui na frente da documentação ele vai mostrando, né, como utilizar. Para efeito de estudo, eu criei aqui uma aplicaçãozinha bem simples para a gente poder explorar um pouco mais, né, esses conceitos. Então, primeiramente, usando o ref, né? Eu tenho uma const aqui, uma variável com a declaração const chamada name. E ela tem uma ref Lucas. Isso aqui é bem parecido com o que a gente tinha, por exemplo, na Options API, que a gente tinha geralmente uma função data, né? E a gente poderia retornar os dados aqui, né? Poderia retornar esses dados. E vamos supor que eu tivesse aqui um name. E eu ia declarar como uma string. Isso aqui é uma sintaxe da Options API, né? Acho que você deve lembrar, quem utilizou a Options API. Então, tudo que está retornado aqui, ele vai gerar reatividade para esses atributos. Porém, na versão 3 do Vue, com a Composition API, eles mudaram um pouco isso, né? Eu estou usando até o script setup, então a gente não precisa daqueles export default e tudo mais. Mas não entrando na parte do script setup, isso é um assunto para um outro vídeo. Voltando aqui para a parte do ref, eu estou disparando, né, um ref aqui para
a variável name. Então eu consigo acessar esse name aqui diretamente no meu template usando o double mustache. Então quando eu acesso usando o double mustache, ele vai imprimir para mim o nome Lucas. Aqui eu tenho três botões, que um é para mudar o nome. Então quando eu clicar aqui, esse nome vai ser alterado. Tenho para redefinir o nome, para ele voltar para o nome original. E eu tenho ver detalhes aqui, né? Então o que acontece? Quando eu clico em mudar nome, percebe que ele vai mudar agora para Lucas Fernando. E ele teve justamente esse conceito de reatividade, né? Ele atualizou a minha view baseado em um evento. Qual foi o evento? O evento de clique. E aqui ó, eu tenho justamente o meu botão que faz isso, mudar nome, ele chama esse método de change name. E esse método de change name, ele vai pegar o que eu declarei lá em name e vai mudar para Lucas Fernando. Mas um detalhe importante, segundo detalhe importante é o seguinte: o primeiro que eu tinha falado para vocês é que o reactive é para objetos e o ref para number, strings, boolean, são esses tipos primitivos. Para a gente mudar um valor que está contido em uma variável que está sendo utilizada com o ref, a gente precisa dar um ponto value. Então, no ponto value eu tenho acesso para atualizar esse dado. Então, aqui eu tenho o name.value, recebe Lucas Fernando. Esse name eu estou referenciando justamente esse name que eu defini aqui. E ele tem o ref. Uma coisa interessante também é que o ref, a gente pode fazer uma ponte para algum elemento na nossa view, aqui no nosso template. Então eu criei aqui uma tag form só para ficar interessante vocês verem o negócio. Eu estou chamando aqui um atributo chamado ref, eu estou dando o nome form. E aqui eu tenho uma declaração form. Interessante é que tem que ser o mesmo nome. Então se eu declarei form aqui o meu ref também tem que ser form. Então o que acontece? Aqui eu tenho até um console.log para imprimir esse resultado de forma. Então, se eu recarregar aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho justamente acesso ó, aqui em Value ao meu template aqui na minha div de formulário. Então, se vocês pararem para observar, eu tenho justamente aqui os botões ó, que estão sendo renderizados dentro desse form. Então, eu tenho três botões aqui, eu tenho o inHTML, então eu consigo acessar os botões que foram definidos aqui na tag form. Então eu consigo acessar um elemento da minha DOM através do ref. Então quando eu referencio ele aqui, eu consigo acessá-lo. Isso é bem legal e ajuda bastante para a gente interagir com a DOM. E é até recomendado a gente interagir com a DOM através de refs. Então a gente destrinchando né, essa parte do ref, posso seguir aqui. Ó. Vocês devem ter percebido que eu tenho aqui um método chamado redefine nome. Então, quando eu mudo e redefino, ele sempre manda o valor para Lucas. Para resetar aqui, eu fiz a mesma coisa. Então, name.value, ele vai receber aqui, no caso agora, o valor, a string Lucas, né? Indo para Reactive, eu criei uma sintaxe aqui bem parecida com o que a gente tem na Office API, né? Usando a função data, que aqui tem um objeto, e nesse objeto eu tenho name, eu tenho age e eu tenho job. Então, name eu tenho Lucas, age eu tenho 23 e job eu tenho programador. O que é interessante é que para eu acessar o que está agora nessa variável data, eu preciso acessar dessa forma. Se eu mostrar, se eu mostrar para vocês aqui bem rápido, para eu acessar o que está ali, eu preciso da data e agora ponto .age, ponto .job, ponto .name. Agora eu consigo acessar esse dado. Então eu poderia colocar aqui o job. Então ele vai renderizar ali, ó, programador. Então eu consigo acessar o que está vindo daqui, dessa declaração, como se fosse realmente, como se fosse não, né? Ele é um objeto, então eu acesso ele dessa forma. Lembrando que tudo que está dentro do Mustache ele é interpretado como JavaScript. Então beleza. Seguindo aqui, eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma div chamada detalhes, né? E o que acontece? Eu estou fazendo um laço de repetição, pegando tudo que está lá em data, ou seja, data é meu objeto, e exibindo aqui nesse span. Então, quando eu clico em ver detalhes, ele gera para mim todos os dados que estão lá no Reactive. Então, uma coisa interessante é que eles possuem essas diferenças. Então, quando você quer declarar uma variável mais simples, você pode usar o ref. Quando você quer declarar um objeto que contém propriedades que estão relacionadas a algum contexto, aí o mais interessante é você utilizar o Reactive. Então, você consegue acessar todos os dados a partir daqui. O interessante aqui
Quando a gente declara o reactive, ele usa por debaixo dos panos o ref. Ele vai disparar o ref em cada atributo, cada chave do meu objeto. Então, é como se eu tivesse um ref para name, um ref para age e um ref para job. Tanto que se eu olhar lá, eles mostram a implementação, né, de como funciona tanto o reactive como o ref. Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês. Um vídeo bem rápido, mas sem enrolar muito, mostrando de forma bem objetiva as diferenças entre o reactive e ref. Vai depender muito também da questão do projeto que você está fazendo, né, da forma que você está escrevendo as suas variáveis. Se você quer agrupar, a melhor abordagem é usar o reactive. Se você tem variáveis que não se comunicam, vamos dizer assim, elas não fazem parte do mesmo contexto, aí um ref, você pode utilizar, né, a declaração ref aqui. Lembrando que sempre tem que importar, né, tanto o reactive como o ref do pacote do view, quando você for utilizar elas. E vai ter essa questão de que sempre quando você for acessar uma variável, né, que tem tá usando ref, você precisa acessar como ponto .value para você ter acesso a esse dado para poder atualizar, né, de forma reativa. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar se eu esqueci de alguma coisa. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado se você viu até aqui. Valeu.